Oiê! Para 2026 eu resolvi fazer um mini desafio literário para me ajudar a ler alguns livros que eu já tenho interesse há algum tempo, mas que por diversos motivos eu ainda não os li. E esse desafio, ele não é nada revolucionário ou original, mas eu particularmente acho engraçado ter ali as metas e ir concluindo-as durante o ano. E para isso eu separei 10 mini desafios. O primeiro é ler um livro com menos de 200 páginas. E esse eu acredito que vai ser super fácil de fazer, porque tem vários livros por aí que são curtinhos e principalmente alguns nacionais que eu tenho bastante interesse de ler. Para esse desafio, eu estou pensando em ler A Hora da Estrela, O Rio que Me Corta por Dentro ou Pequenas Coisas Como Estas. Já o segundo desafio é ler um livro com mais de 400 páginas, que eu também acredito que vai ser fácil, porque tem vários livros tijolões por aí. E para essa categoria, eu pensei em ler Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Amanhã, Uma Lição de Química ou Água Fresca para as Flores. Já o terceiro desafio seria ler um livro nacional, e para essa categoria estou pensando na Natureza da Mordida, Uma Pequena Coleção de Ausências ou O Avesso da Pele. Mas um livro do Rafael Montes também podia entrar nessa categoria. O quarto desafio seria ler um livro de um autor sul-americano, porque eu confesso que eu leio até bastante, mas não leio muita coisa da América Latina no geral. Então, para essa categoria, eu pensei em ler Catedrais, da Cláudia Pinheiro, que é uma autora argentina, ou qualquer livro da Isabel Allende, que é uma autora peruana, mas que mora no Chile, e que tem, assim, vários livros, e a maioria deles tem uma boa nota. O quinto desafio seria ler o livro de um autor ou de uma autora de um país que eu ainda não li, e nesse caso, tanto a Cláudia quanto a Isabel podem fazer parte desse desafio, mas eu particularmente estava pensando em ler Antes que o Café Esfrie, que é de um autor japonês. E nesse caso eu meio que ia estar roubando, porque no ano passado eu já li um livro do Murakami, que é o que eu falo quando eu falo de corrida, porque sim, eu faço parte da seita da corrida. Só que esse é um livro de não ficção, e o Antes que o Café Esfrie é de ficção, então eu acho que está valendo. O sexto desafio é ler um livro de uma série. E de novo, vou dar uma roubadinha, porque eu estava pensando em ler O Amanhecer na Colheita, que não faz parte de uma série, mas que está nesse mundo dos jogos vorazes e que saiu, se eu não me engano, no ano passado. Todo mundo amou, todo mundo chorou. E eu tô louca para ler esse livro. Mas outro que eu pensei em ler foi A Quarta Asa. Isso, A Quarta Asa, e assim, eu tenho um pouco de medo de ler A Quarta Asa, porque eu acho que é muito ame ou odeie, e eu não sei muito bem em qual dessas duas categorias eu vou me encaixar. Mas eu estou pensando em dar uma chance para ele. O sétimo desafio seria ler um livro que vai inspirar um filme ou uma série, e novamente Amanhecer na Colheita também dá para essa categoria, mas eu particularmente estava pensando em ler a Hipótese do Amor, da Hailey Hazelwood, que eu só li, eu acho que um livro dela, então eu tenho muita curiosidade de continuar lendo, gostei de como foi o romance que eu li, e assim, eu acho que vai ser um livro fofo, um livro gostoso, e eu também estou muito animada para ver o filme, porque vai ser uma comédia romântica bem gostosa, então eu acho que essa vai ser uma boa opção. Já o oitavo desafio é um livro que todo mundo leu, menos eu. E é óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, de bolha para bolha, mas um livro que eu sinto que foi meio que unanimidade, que todo mundo leu, foi o Eu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que é um livro de não ficção, mas assim, que foi um extremo sucesso quando saiu, e eu fiquei sim curiosa para ler, e eu acho que esse é o momento. O nono desafio seria ler um livro que ganhou alguma das categorias do Goodreads Choice Award do ano passado, e nesse eu estou dividida entre duas categorias, a de romance e a de mistério. Na de romance, o livro que ganhou é um livro da Emily Henry, e eu já li, eu acho que dois livros dela, gostei bastante, romance fofinho, eu tenho certeza que eu vou gostar. Mas o outro que me interessou também foi um livro da Holly Jackson, que eu sei que ela é uma autora assim, de livro mais infanto-juvenil, que o pessoal gosta bastante, mas esse livro que ganhou a categoria de mistério, não vou lembrar o nome, gente, mas ele tem uma sinopse interessante e eu confesso que eu fiquei interessada. Então eu acho que eu vou dar uma chance para ele. E por último, o décimo desafio é ler um clássico. E para esse eu estou pensando em ler ou A Metamorfose ou Orgulho e Preconceito, que são dois livros que eu tenho sim interesse, mas que eu estou sempre adiando, não sei porquê, eu acho que
Pelo menos para mim tem aquela ideia de ser um livro meio chato, uma leitura um pouco arrastada, e eu tenho certeza que para os 2 livros não deve ser nada disso, mas é a ideia que eu tenho, então eu fico sempre postergando a leitura deles. E essas são as 10 categorias que eu separei para esse mini desafio literário. E como eu disse anteriormente, o mesmo livro ele pode se encaixar em várias categorias, então eu acredito que eu vou conseguir concluir esse desafio sem nenhum problema e até de um modo rápido. Então daqui a alguns meses eu volto para atualizar como está o andamento dele.